Seus lares estão ouvindo os belos louvores e haverão de ouvir a palavra de Deus nesta noite. Eu cumprimento o meu amigo Pedro Enés, ao missionário Pedro Enés, sua equipe, que desenvolve um excelente trabalho aqui nas ruas de Porto Rico, um trabalho evangelístico de um tamanho valor espiritual. Deus possa continuar honrando este homem de Deus, continuar honrando a sua família, toda a sua equipe. Eu louvo a Deus pela vida de todos os irmãos aqui presentes. Eu louvo a Deus pela Érica, que fez o convite de uma forma carinhosa e a gente está aqui. Eu louvo a Deus pela vida do meu irmão, o Etenildon Silva Santos, mais conhecido como Velho Barreiro, sua esposa Irenilce. Deus possa continuar abençoando grandemente vocês. Eu quase não chegava aqui, irmãos, pela dificuldade que eu tive de sair do trabalho, parece que hoje foi o dia que mais eu trabalhei, né? Dificuldade para chegar e eu digo, meu Deus, mas eu vou lá. Aí cheguei em casa, na hora de eu chegar em casa, o carro não queria pegar, e meu Deus do céu, o que foi? Mas eu vou. E aí... Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eita glória. Esse que é bom. Essa pregação é boa. Sem microfone, sem pegou. Deixou lá. Não, deixou lá. Deixou. Pisou afogado. Mas eu não pisei nem aqui. É assim mesmo. Aí, ó. Pois bem, meus irmãos, mas graças a Deus que nós chegamos aqui para glorificar a Deus, para adorar o nome do Senhor nosso Deus. Fico feliz pelas vitórias que aqui foram entoadas, a gratidão a Deus é grande por tudo que Deus tem feito na nossa vida. Se a gente for enumerar tudo que Deus faz por nós, seria pequeno demais a noite, o dia, para a gente poder agradecer a Deus. Porque na verdade a gente tem que ser grato em tudo. A Bíblia diz agradecer a Deus em tudo. Pequenas coisas, irmãos, a gente às vezes esquece de agradecer. Mas em pequenos detalhes tem um grande significado. Aleluia. Um grande significado. Eu aprendi a glorificar Deus assim nas dificuldades. Porque nas dificuldades a gente tira uma grande lição de vida. Nas pequenas coisas. Me lembro, eu estava vindo de São Paulo, a mudança de lá no carrinho, e meu Deus do céu, e a família toda dentro. Quando deu 7 horas da noite, o carro parou assim do nada, no meio, dentro, bem cruzando aquela ponte do estreito que agora já caiu, bem dentro da cidade. Parou, não quis pegar mais, e a gente empurrou lá para um hotel que estava bem próximo. Aí de manhã eu fui ver, levei na oficina, era um problema na bomba de combustível. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, por que deu problema exatamente dentro da cidade de Estreito? Eu fui cruzando a ponte e o carro foi parar. Porque entre Estreito e a última cidade de Tocantins, que é Araguaína, tem uma dimensão de mais ou menos uns 28 a 30 quilômetros. Só pura selva, mato. E se o carro tivesse dado problema lá, eu ainda estava lá. Mas graças a Deus, deu problema dentro da cidade. Então fico grato por tudo que Deus tem feito, os pequenos e grandes livramentos. Meus amados, eu queria compartilhar com vocês a palavra de Deus. O Salmo de número 100, que é muito conhecido em cultos de ação de graça. Glória a Deus.
na minha tradução diz: fazei um barulho alegre ao Senhor, todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, vinde diante da sua presença com cantos. Sabei que eu sou o Senhor e Ele quem nos fez, e nós somos o seu povo e as ovelhas do seu pasto. Entrai em seus portões com ações de graças e em seus átrios com louvores. Sede gratos a Ele e bendizei seu nome. Pois o Senhor é bom e a sua misericórdia é eterna e a sua verdade dura para sempre. Queridos irmãos, eu queria trazer um rápido tema aqui nesta mensagem de culto de gratidão a Deus. Se eu fosse dar um tema, eu daria minha gratidão como exemplo de fé. Aleluia, Jesus. E a gente poderia descrever o que mais impede o ser humano de ser grato a Deus. Primeiro, a gratidão é uma das maiores virtudes de um ser humano. Afinal de contas, ninguém quer estar perto de alguém ingrato. Porque a gratidão nos dá uma afabilidade, desejo de estar perto de alguém que é grato. O próprio Deus, Ele ama aqueles que fazem tudo com alegria, porque é um sentimento verdadeiro de gratidão. Quando somos possuídos por este sentimento de gratidão, a nossa própria aparência, o nosso comportamento diante da sociedade, ele muda. Nós passamos a respeitar mais as pessoas, a amar mais as pessoas e a agradecer por tudo. Pequenos detalhes que você faz a alguém, a gratidão ela é algo recompensador. A Bíblia já diz que quando você faz algo a alguém, você nunca tem que esperar daquela pessoa te retornar o bem que você faz. Quando Deus olha para o ser humano, Ele olha exatamente assim. O que Deus todos os dias nos dá? Se olharmos por uma ótica de merecimento, nós não temos merecimento algum para receber algo de Deus. Nós somos pessoas ruins. A própria filosofia grega, o dualismo grego, diz que dos pilares da fundação do pensamento dualista é homem, matéria ruim, espírito bom. Ou seja, todo ser humano ele é ruim de natureza. Ele tem dificuldades para desenvolver seus verdadeiros sentimentos afetivos de bondade. Nós temos uma natureza que dificulta nossos próprios relacionamentos e eles colocam a gente às vezes em provas. Às vezes somos ruins para alguém, somos bons para outros. Às vezes somos ingratos para uns e gratos para quem nem merece ter gratidão por nós. São sentimentos que a gente convive porque essa nossa natureza, ela foi uma natureza caída no pecado. Quando Adão e Eva pecaram, destituídos ficaram da glória de Deus. Quando você perde a presença de Deus, a graça de Deus na sua vida, você perde um dos maiores valores que pode existir na vida de um ser humano. A graça é o favor imerecido. Quando você recebe um presente de alguém, qual é o teu sentimento? De gratidão. Já diz um escritor, Mike Murdock, ele diz que nós temos que ter hábito de presentear as pessoas. E eu pergunto para vocês, quem costuma dar presente a alguém? Quem costuma dar um livro, uma gravata, sapato novo para alguém? Né, Pedro? A gente quase não desenvolve esses hábitos de presentear as pessoas, porque nossa natureza tem dificuldade de ser boa. Nós não somos bons. A Bíblia diz, Jesus falou a alguém que chamou ele de bom e disse, bom só há um que é Deus.
Agora a verdade é que nós nos esforçamos todos os dias para ser bom, para ser diferente, para ser legal, para ser amigo. E precisamos desenvolver esse sentimento porque faz parte da socialização das pessoas em uma comunidade. Imagine só quem gostaria de ser vizinho de alguém que é ruim. Deus me livre, né, meu amigo? Quem quer morar perto de um... Nós vamos dar uma pausa aqui porque a tomada está fazendo campanha contra ele. Muda. Tem outra aqui, Érica. Glória a Deus, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vai dar certo. Vai dar certo, irmão. Aleluia. Vai dar certo. Antigamente a gente pregava sem microfone. Hoje o alcance do microfone é maior, mais eficiente. Nosso saudoso irmão Inácio Tunga, aquele vozeirão, pregava lá, escutava lá, era do irmão Ivaldo, pregando. Todo mundo ouvia direitinho, mas hoje, se não tiver... Graças a Deus, irmão. Vamos com energia. Louvado seja Deus. E a gente fica perguntando assim, meu Deus, como é que eu sou diante de Deus? Porque é muito fácil a gente se avaliar diante dos homens. Porque os próprios homens nos avaliam quem nós somos de verdade. O próprio Jesus, ele ficou preocupado com isso. E um dia ele reuniu os discípulos e perguntou assim: quem vocês acham que eu sou? O que eles andam dizendo por aí que eu sou? Às vezes é necessário a gente perguntar para alguém assim o que eles acham da gente. Porque às vezes a gente é chato e a gente não percebe. A gente é inconveniente, não percebe. A gente é imprudente, tem uma chatice com a gente. Algo assim que a gente já conviveu com os nossos defeitos e a gente não percebe. É por isso que é mais fácil você perceber os defeitos dos outros. Os defeitos dos outros não são teus defeitos. E é mais fácil perceber quando alguém erra, é inconveniente, do que quando você não percebe, porque você já se acostumou com seus defeitos. E Jesus perguntou assim: o que eles por aí estão dizendo que eu sou? E um disse assim: não, Senhor, tu és. Um disse que tu é o Elias, outro disse que tu é o João Batista. Aí tentaram levantar o ego de Jesus, mas não era aquilo que Jesus queria ouvir. Finalmente Pedro disse: tu és o Filho de Deus. E ele disse: realmente não foi a carne nem o sangue que te revelou, foi o Espírito do meu Pai. Aleluia. Na verdade, só quem conhece a gente mesmo é Deus. Glória a Deus. Aleluia. E é por esse aspecto que eu quero elaborar nesta noite algumas situações que mostram biblicamente alguns aspectos, por exemplo, de sermos gratos a Deus. A falta de gratidão, ela nos afasta de todos e de Deus. E Deus não ama uma pessoa ingrata. Deus ama uma pessoa que é grata e sempre está ali, dependendo de Deus. Aleluia. Se a gente disser assim: eu não preciso de ninguém, a gente é uma pessoa egoísta. Mas a gente sempre nessa terra vai estar precisando de alguém, né? Mas quando você olha o capítulo 17 de Lucas, no versículo 15, você encontra 10 leprosos. 10 leprosos que foram curados por Jesus. E quando Jesus os curou daquela lepra, que naquela época não tinha cura, a hanseníase, que hoje já é controlada,
todos os 10 que foram limpos, desses 10, apenas um voltou para agradecer Jesus. Os outros ficaram tão contentes, irmão, pela cura e saíram, esqueceram de quem curou. Chegaram para Jesus, um chegou para Jesus, se ajoelhou e agradeceu a Deus. E Jesus perguntou, aí perguntaram para Jesus: cadê os outros 9? Na verdade, só um reconheceu o tão grande milagre Aleluia, Jesus. que era recebido naquela hora. Depois Jesus ele encontra-se com um endemoniado de uma cidade chamada Gadara, que ficava do outro lado do rio. E essa região para lá era uma região conhecida como maldita, porque tinha muitas pessoas que sofriam de esquizofrenia e problemas de espíritos malignos, muita gente doente para aquela região, que era conhecida na Bíblia como as Decápolis. E quando Jesus saltou da outra margem do lago, chegou um homem terrivelmente endemoniado, se aproximou de Jesus, que as correntes quebravam, ninguém conseguia segurar ele, tudo ele quebrava, e ele dormia e morava nos cemitérios. E Jesus estendeu a mão para ele e o libertou. No capítulo 5 de Marcos, capítulo 18, capítulo 5, versículo 18 a 20, mostra o mesmo gadareno, liberto agora, implorando para seguir Jesus. Já curado, liberto, chegou na beira do barco e pediu que queria acompanhar Jesus. Deixa-me ir contigo, deixa-me anunciar junto contigo a tão grande obra que tu fizeste por mim. Jesus lhe disse: não, vá até as Decápolis, anuncia por aí a tão grande obra que eu fiz na tua vida. Depois aparece lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo de número 1, a parte A. Parece uma mulher desesperada, chamada Ana. Todas as mulheres daquela época tinham seus filhos. Ana se sentia rejeitada e ela não tinha filhos. Aquilo era uma tortura para Ana, ver todas aquelas mães com filhos abraçando. Ana chorava todos os dias que queria um filho. Foi para os pés do Senhor e pediu um filho. Todos os dias Ana chorava, pediu um filho para Deus. E ela fez um voto com Deus. Às vezes estamos atribulados, irmãos. A maldade, a tribulação, a fome chega na nossa casa. A doença chega na nossa casa. E o que a gente faz? Vai orar, pedir livramento, uma nova oportunidade, que Deus nos cure, que Deus nos livre, que Deus nos guarde, que Deus dê de volta a nossa saúde, que Deus dê de volta tudo. E a gente faz um voto com Deus e promete tanta coisa para Deus. E às vezes não cumprimos. Ana, ela fez um voto com Deus. Ela disse: se o Senhor me der um filho, depois que ele desmamar, acho que naquela época os meninos mamavam até tarde, lá para os seus 3 anos, os pequenos ainda. E quando o menino desmamou, ela levou o menino e entregou para o sacerdote ali e disse: esse menino não é meu, é do Senhor. Cuide dele, que ele vai servir aqui como criança, e como jovem, como adulto na casa do Senhor. Ela fez um voto e cumpriu. Ana era uma pessoa amargurada, mas que quando viu uma promessa de Deus se cumprindo, ela demonstrou gratidão. A gente vê Davi no capítulo 103, que é o Salmo de número 103, esse primeiro. Davi agradecendo a Deus e dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor e exulta o nome do Senhor. Davi estava feliz, contente por tudo que Deus estava fazendo no reino, no império. Todas as batalhas Davi vencendo, todas as vitórias Davi vencendo, e ele agradecia o sucesso de tudo aquilo. Ele agradecia a Deus.
Davi, grato a Deus, adorava a Deus e dizia: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Quando a gente reconhece o tão grande milagre, o tão grande favor de Deus em nossa vida, em nossa família, a gente diz igual Davi disse: graças te dou, bendize a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Ou seja, tudo que eu tenho é do Senhor, a minha casa é do Senhor, meus negócios são do Senhor, a minha vida é do Senhor, tudo que eu tenho é do Senhor. A minha vida a partir de hoje vai ser uma vida de gratidão a Deus por tudo que Ele fez. Aleluia. E o que Deus fez por você? O que Deus fez por nós? Deus tem tem uma relação imensa de coisas boas que Ele fez. E o que nós temos feito para Deus? Qual é a nossa expressão de gratidão? Te lembra quando o teu filho adoece, você chora? Te lembra quando as dificuldades batem na tua casa e você não tem nada? Te lembra quando precisa de um dinheiro? E alguns até dizem: dinheiro não cai do céu. Mas Deus te dá uma ideia, Deus te dá uma estratégia. Digo para vocês, irmãos, como experiência de vida, já andei muito por aí, já passei muita dificuldade, passei muitas lutas na minha vida, só eu e minha família. No campo missionário, foram 16 anos passando prova. 16 anos São João Batista, poder daqueles campos ali, andando por lá, passando provações, e eu precisava de algo que Deus me ajudasse. No outro dia, ou quando eu acordava, eu tinha uma ideia. Acordei com uma ideia, e eu colocava aquela ideia em prática. Era exatamente o que Deus estava querendo que eu fizesse para me passar aquela situação. Fiquei desempregado uma vez e orei a Deus vários dias para o Senhor abrir uma porta de emprego. Ficar fazendo mototáxi, eu digo: eu não quero isso aqui para mim não. O perigo é muito grande de alguém me assaltar, de alguém me matar. E eu orei a Deus uma época: Senhor, me mostra, me mostra. E eu tive um sonho à noite. Uma senhora apareceu para mim no sonho e disse: eu estou precisando de um vendedor, amanhã vai lá na loja. E eu vi assim, na frente da loja tinha escrito Acredinorte Imóveis. Quando eu amanheci, eu disse para minha esposa, eu falei assim: sou novo funcionário da Acredinorte. Aí ela disse assim: o quê? Tive um sonho ontem, que eu ia lá na gerente. Quando ela me olhou, ela disse assim: você é o meu novo vendedor. E eu fui lá, do jeito que eu sonhei, irmão. Quando eu cheguei lá, eu disse para ela que eu queria trabalhar como vendedor. Ela olhou para mim e disse: você tem experiência com venda? Eu digo: tenho. E aí ela depois disse assim: realmente, eu estou precisando de um vendedor. Você é o meu vendedor. E fiquei empregado ali por vários anos. E eu entendo que em todos os momentos da nossa vida, Deus, Ele está ali cuidando da gente. Dando uma forma para você criar os teus filhos. Que você passe por aqueles momentos mais difíceis. E às vezes eu me pego pensando, irmãos, quando eu olho assim, imagine Porto Rico do Maranhão, muitas casas. Aí você comete a tolice de pensar: meu Deus, já imaginou esse povo todo dia comendo? Quem dá comer para esse povo todo dia? Já parou para você pensar? Quem dá comer para esse povo todo dia? Você olha as casas, todo mundo se alimentando, comendo, tendo uma providência, tendo algo que Deus cuida, Deus providencia. Não é um milagre, irmão. Não é algo assim surpreendente. Você tomou café, você almoçou, você jantou, você merendou. Você olha às vezes para os seus filhos, você olha assim e diz: graças a Deus. Aleluia. Quantas dificuldades nós passamos no passado para chegarmos aqui. Quanta fartura e quanta fome ao mesmo tempo andavam juntas.
E hoje a gente vê a nossa geração prosperando e a gente faz uma pergunta: cadê a nossa gratidão? Em que somos gratos a Deus? Qual é a nossa forma de agradecer a Deus? Aí você olha para Bartimeu. Bartimeu, no capítulo 10, versículo 52 de Marcos, é um cego. Cego de nascença, e ele ouviu falar que Jesus estava vindo para Jericó. E ele foi para a porta de Jericó. E como cego, as pessoas não ligavam para quem pedia esmola. E ele disse: vou ficar aqui até Jesus passar. E ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava, e alguém dizia até para ele assim: ele ainda não está vindo, ainda não passou, ainda não chegou não. E ele nem ligava para aquilo. E as pessoas diziam: cala, Bartimeu, ele ainda não chegou, nem entrou. Ele está passando aí, talvez seja Pilatos aí com a sua cavalaria, Herodes com a sua cavalaria, não é Jesus não. Mas ele não ligava para aquilo. Ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais as pessoas diziam para ele: Bartimeu, te cala, mais Bartimeu gritava, insistente, porque Bartimeu sabia que ali era uma oportunidade que ele tinha de encontrar-se com Jesus. Quando Jesus encontrou com Bartimeu, curou a sua cegueira, e Bartimeu seguiu Jesus. Quando a gente se sente grato, a gente quer retribuir. E essa gratidão que nos aproxima de Cristo, por sinal, todas essas pessoas que se chegaram a Cristo por meio de uma cura, por meio de um livramento, todos eles têm algo em comum, ou têm algo comum. Todos eles quiseram acompanhar Jesus, quiseram seguir Jesus e largar tudo para trás e acompanhar Jesus e sair falando que Jesus era bom. Todos os discípulos, quando se encontraram com Jesus, eles seguiram Jesus. Mateus largou seu emprego, priorizou Jesus. Pedro parou até de pescar, seguiu Jesus. Não estou dizendo com isso que você tem que largar seus afazeres. Aqui é uma figura de linguagem para você entender que quando Jesus se encontra conosco e que estabelece entre nós uma relação, a gente quer dar algo para Ele, a gente quer devolver algum aspecto de gratidão. E a maior gratidão que o ser humano pode oferecer a Deus como recompensa, é dizer a Deus: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, mas eu tenho minha alma, eu tenho meu coração, eu tenho minha casa, eu tenho minha família. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Eu não sou rico, eu não tenho nada. Entra na minha casa. Existe uma carta de um príncipe de Edessa, no continente europeu. Ele ouviu falar de Jesus há muito distante, e ele escreveu uma carta. Os historiadores contam, Flávio Joséfo, Eusébio de Cesareia, eles contam que ele escreveu uma carta e dizia na carta, o príncipe de Edessa dizia: Senhor, ouço dizer que os judeus te oprimem e querem te matar. Se for preciso, vou te buscar aí. O meu reino é pequeno, mas dá para nós dois. Olha só que coisa linda. Olha só. Um príncipe ofereceu o seu reinado para dividir com Jesus. E eu te pergunto nessa noite: o que você tem para oferecer para Deus? Qual é a maior recompensa que você pode dar para Deus? O que Deus tem feito pela tua vida durante toda essa história, durante toda a tua vida? O que você tem observado que Deus tem feito em sua vida?
Se lembra aí rapidinho, o que Deus tem feito na sua vida? Quantos livramentos, quantas vezes adoeceu, quantas vezes teve fome, quantas vezes teve dificuldade para resolver determinadas coisas, e do nada as portas se abriam, do nada Deus usava alguém, do nada aparecia um negócio, do nada Jesus curava, do nada um remédio, um chazinho de nada curava. Não era o chá coisa nenhuma, era a providência de Deus, era a mão de Deus, era o operar de Deus usando pequenas coisas para mostrar para você que Deus te amava, e Deus te ama, e Deus cuida nas grandes dificuldades, e Ele estava lá cuidando de você, velando por você, amando você nas horas mais difíceis. E na cruz do Calvário, o maior e mais poderoso gesto de gratidão foi o que Jesus fez. Ele abriu os braços, olhou para o céu e disse: Pai, em grego tetelestai, está consumado. Eu cumpri, eu vim para cumprir e estou cumprindo o meu chamado, a minha missão de morrer para tirar o homem dessa vida pecaminosa, pecadora, que não levará o homem a lugar nenhum. Friedrich Nietzsche foi um filósofo alemão que ele pregou muito nas universidades e dizia: Deus não existe. E ele é o autor de um livro chamado A Teoria da Morte de Deus. Ou seja, não sei se já leram, ou tinha até um folheto antigamente que dizia: Deus está morto. E ele pregou a vida inteira dizendo que não existia Deus e que Deus estava morto, que Deus era o fruto da religião, que Deus era o fruto da imaginação humana. E quando ele estava morrendo no leito do hospital, no estado terminal, ele chamou alguns dos seus alunos que tanto ele ensinou na faculdade, na universidade. Ele chamou e disse assim para ele: estou morrendo. Preguei a minha vida toda dizendo que Deus não existe, que esse negócio de crente é bobagem, que isso tudo é fanatismo de crente. Preguei a vida inteira dizendo que Deus não existe. Estou morrendo. E se Deus existir? Ele olhou para os discípulos dele e falou: e se Deus existir? Se Deus existir, eu sou o homem mais miserável que existe. Sabe o que é você brigar com alguém, dizer para alguém algo sem ter certeza? Na hora da morte é tudo ou nada. E aí? E se for verdade tudo isso? E se ele existe mesmo? Sou o homem mais miserável. E é verdade. Entre acreditar, entre não acreditar em Deus e acreditar em Deus, eu prefiro acreditar. Eu prefiro depositar a minha confiança em Cristo, em Deus, que eu não estou cometendo nenhum erro. Os grandes estudiosos dizem que quem lê a Bíblia todos os dias, que quem ora todos os dias, tem uma vida mais saudável. Tem uma vida mais saudável. Quem lê a Bíblia pelo menos uns 10 capítulos todos os dias, 12 capítulos que sejam, ele é curado de muitas doenças psicoativas, psicológicas, porque a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, ela é para você como um bálsamo.
Somos ruins, somos maus, somos pecadores, somos incrédulos na nossa natureza, e a nossa natureza se recusa a aceitar as coisas que ela não consegue ver. Nós não conseguimos ver nada do que é espiritual, mas uma coisa é certa: um dia vamos morrer. Mas é importante a gente praticar a gratidão enquanto estivermos vivos e mudarmos de rumo. E ainda quando estivermos vivos, com saúde, dizermos para Deus: Senhor, eu te louvo pela minha saúde, eu tenho saúde por causa de ti. Eu quero dedicar os últimos dias da minha vida, eu quero dedicar a saúde que eu tenho a partir de hoje para te agradar, para te exaltar, para te agradecer, para poder fazer algo de bom, porque olhando para trás, nada fiz de bom para ti, e a partir de hoje eu quero ser uma pessoa diferente. Essa palavra de gratidão é o que o Senhor Jesus espera nesta noite na tua vida. A Bíblia diz: filho meu, dai-me o teu coração. Filho meu, dai-me o teu coração. Filho meu, dai-me os teus desejos. Entrega a mim as tuas vontades, os teus anseios. Deposita a tua fé, a tua confiança em mim. Quando nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança em Deus, e descansamos, acreditando que Deus cuida de nós, os nossos dias serão melhores aqui nessa terra. Quando a gente acredita que as coisas ruins podem acontecer sim na nossa vida, mas quando a gente acredita que existe um Deus capaz de cuidar da nossa vida e nos ajudar a passar em tudo que seja difícil nessa vida, a nossa vida será melhor. Deus não nos livra de passarmos pelos problemas difíceis dessa vida. Deus não nos livra de passar pelas tribulações. Ele passa por nós, Ele passa conosco na tribulação. Na tribulação Ele está conosco, na luta Ele está conosco, nas angústias Ele está conosco. E a Bíblia diz: filho, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Filho, não desanima, te encoraja, estou contigo todo dia, todas as horas. Deus não impediu Daniel de ser jogado na cova dos leões, mas ele entrou dentro da cova dos leões com Daniel, e na cova dos leões ele fez com que os leões não sentissem fome, não sentissem desejo para consumir Daniel. Quando passamos por dificuldades, quando passamos por tribulações, é natural que a nossa vida humana, é natural que o nosso corpo físico queira desanimar, queira desistir, queira desacreditar, queira se confundir. Mas a Bíblia diz: aqueles que confiam no Senhor não se confundirão, não se enganarão, porque a convicção de Deus está na nossa vida, está na tua vida. E se Deus é conosco, quem será contra nós? Romanos capítulo 8: nada nos separará do amor de Cristo. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Não é a fome, porque eu sei que se eu passar fome hoje, eu sei que se eu não tiver dinheiro para comprar um pão hoje pela manhã, mas no almoço Deus vai mandar, Deus vai cuidar, Deus vai mandar galinha caipira, louvado seja Deus.
Se eu não almoçar, eu não estou nem aí. Mas eu sei que Deus vai mandar um peixezinho gostoso para me jantar. Ele vai cuidar de mim. Ele vai cuidar da tua vida. Ele vai cuidar da tua casa e da tua família. Não te desanima. Não te preocupes. Será nudez. Às vezes não tem dinheiro para comprar uma roupa nova. Ah, minha irmãzinha, eu estou sem dinheiro. Você está sem dinheiro para comprar um sapatinho novo, um vestido para ir para a festa. Todo mundo com uma roupinha nova. A irmãzinha com aquele mesmo vestido. Talvez ela se desanime e diga, eu não vou mais para a igreja. Eu chego lá, todo mundo fica me olhando. Não pense assim. Não são roupas. Não são apresentações que te fazem ser desamada. Mas é o que tu tem no coração, é que faz com que o próprio Deus se aproxime de você, cuide de você, queira você. E Ele deseja a nossa vida ao lado dEle, perto dEle, todo dia. Deus deseja ter comunhão conosco. Às vezes estamos tão cheios de egos, com conquistas materiais, e esquecemos às vezes de Deus. Estamos atribulados, mas não desanimados. Quando passamos por tribulações, você não pode se desanimar, porque sabe que a tribulação ela é passageira, ela vai passar. Se ela vem pela manhã, ela vai embora durante a tarde. Se ela vem pela noite, você vai orar durante a noite. Quando é de manhã, ela vai capar o gato, ela vai embora, porque ali não pode habitar na vida de um crente uma tribulação que dure muitas horas. Você precisa se apropriar das coisas maravilhosas de Deus. Você precisa se apropriar do que Deus tem para a tua vida. E a maior recompensa de Deus para a tua vida é o amor de Deus. O amor de Deus. Como é que a gente sabe que Deus nos ama? Quando a gente se aproxima de Deus por meio da palavra. E eu acredito nesta noite que Deus está falando com alguém. E coisa maravilhosa é quando o nosso pai, a nossa mãe se aproxima da gente e fala conosco. Sabe, nos ensina, nos ajuda, nos diz algo às vezes dolorido, mas depois a gente vai dizer, valeu, foi bom ouvir. Todas as provas e tribulações, todas as dificuldades que a gente passa, todas têm uma finalidade, todas têm um objetivo de nos aproximar de Deus. Você já imaginou se a gente tivesse aquela doença, eu esqueci o nome agora, que as pessoas não sentem dor? Tem umas pessoas que se mutilam e não sentem dor. Corta o dedo, não sente dor nenhuma. Tem uma raridade, não sei se é 1 em 1 milhão, mas existe essa doença. Pessoas se cortam, tiram o próprio olho, não sentem dor. Você já imaginou se os problemas que a gente passa não nos gerasse nenhuma gratidão, só gerasse desespero, angústia, sofrimento, e você não tirar uma lição de vida em tudo isso? Já diz um amigo meu que se estamos passando por algum problema é por alguma razão, e tem gente que está passando por problemas e nem sabe por que é. Seria bom a gente saber que tudo isso é Deus nos aproximando, é Deus tentando se aproximar da tua vida, da tua alma, do teu coração, mostrando que Ele é bom, mostrando que Ele te ama, mostrando que Ele cuida de você. E no final de tudo isso, Ele deseja que você seja igual Bartimeu. Senhor, muito obrigado. Seja igual aquele leproso. Chegue para Jesus e diga, Senhor, muito obrigado. Sabe quantos anos eu estava leproso? Fui curado hoje. O Senhor passou aqui e eu fui curado. Eu vim te agradecer. E como gratidão, Senhor, eu vim entregar minha vida para ti. Porque eu sozinho não dou conta de governar minha vida. Eu preciso que tu me ajude. Senhor, minha vida é tua, está aqui. Já imaginou
O gadareno que foi liberto, sabe o que é uma pessoa endemoniada? Irmãos, eu trabalhei num campo missionário lá de Apuquaçu, na região de Itarerezinho, e tinha uma jovem lá que ela sofria de esquizofrenia, possuída por demônios. Ser no meio do culto, em locais, jogava ela e era uma coisa triste. Fizemos uma campanha de oração vários dias, fomos lá orar para o Senhor libertar ela. O nome dela é Mara. Mara foi liberta, uma jovem tão bonita, foi liberta. E a família toda dela aceitou Jesus como Salvador. A mãe, o irmão, os filhos, todos aceitaram Jesus, como gratidão pelo que Deus fez na vida da Mara. Já imaginou se Gadareno fosse embora e não viesse agradecer Jesus? Jesus, muito obrigado, porque eu morava nos cemitérios, eles me amarravam com correntes e eu quebrava todas. Hoje não preciso morar nos cemitérios, hoje eu não preciso mais viver me escondendo, rasgando as minhas roupas. Hoje eu sou feliz porque me encontrei com o Senhor. Já imaginou? Zaqueu, cego e agora passa a ver, chega para Jesus e diz: Senhor, muito obrigado, porque eu não enxergava. Fui humilhado a minha vida toda. E hoje meus olhos estão vendo. E a primeira pessoa que Zaqueu viu foi Jesus, depois que ficou bom. Eu sei que aqui entre nós tem muitos Zaqueus, muitos Bartimeu, muitos Gadarenos que já foram libertos. Se a gente fosse aqui fazer um mapeamento, né, Pedro? Como era a nossa vida antes, como somos agora. Somos melhores que ninguém, não. Mas uma coisa nos faz grato a Deus, pelo livramento que Deus nos deu de viver uma vida diferente da que vivíamos. Muitos que estão aqui, talvez se estivessem lá no mundo, não estavam mais nem vivos, usuários de drogas, vivendo na prostituição, vivendo tudo que o mundo por aí afora oferece. Não estavam mais vivos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Você sabe que uma pessoa, ele recebe por pecar, ele recebe doenças. Viver na prostituição, viver no pecado, viver no vício, nada disso é saudável para um ser humano. Viver na prostituição, ele vai adquirir uma DST, doença sexualmente transmissível, contrair talvez o vírus HIV, sífilis, a gonorreia e outras doenças. E aí vai ter sequelas para a vida inteira. Viver nas drogas vai comprometer o pulmão dele, a saúde dele, que era para ele viver mais um pouquinho. Aí vai morrer cedo, de tanto fumar, de tanto beber, vai adquirir uma úlcera. E assim, tudo proveniente de quê? Do pecado. Quando Adão pecou, quando Eva pecou, eles ficaram destituídos da presença de Deus. O que é isso? Quando a gente está destituído da presença de Deus, a gente está sem a proteção de Deus. Você tem muito mais probabilidade de cair em determinadas armadilhas por aí. Mas quando a mão de Deus está estendida sobre a nossa vida, sobre a tua vida, te dando livramento, te oferecendo salvação, querendo mudar o teu rumo, a tua vida, é importante que você entenda que é agora a oportunidade e o tempo de Deus. E quando o tempo de Deus ele chega na nossa vida, é a hora de Deus. Fique de pé comigo, meus irmãos.
Quando a hora de Deus chega na nossa vida, é aquela hora. Todos conheceram aqui o irmão Charles. Todos conheceram. Os mais novos não conheciam. Não conhecem. Não conheceram. Pedro e a maioria dos irmãos aqui. Charles se desviou naquele dia. Estava tomando um Campari na Toca do Coelho e eu estava lá onde eu trabalhava, na frente, e fiquei olhando ele. Eu saí lá do serviço e fui lá onde ele. E comecei a falar com ele, dizendo: meu amigo, o que foi que aconteceu? E ele disse: desveia hoje, mas amanhã eu vou me reconciliar de volta. E o amanhã para Charles nunca chegou, porque na mesma noite, às 7h45, Charles, embriagado, bateu sua moto em Pé de Cajazeiro, no centro do povoado de Outeiro, e ali veio a óbito no mesmo instante. Sem uma oportunidade, ou ele teve muitas oportunidades? Muitas oportunidades. E o que é mais importante para a nossa vida é nós não perdermos a nossa oportunidade. Quando a gente perde as oportunidades, talvez seja difícil de recuperá-las. Talvez a tua oportunidade seja hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. E quando o tempo chega, é a hora de reconhecer que somos gratos, que dependemos de Deus, que nossa vida não é nada, que nós precisamos mesmo, porque amanhã eu posso morrer, amanhã eu posso não estar mais aqui, mas é hoje o dia aceitável da salvação. E a Bíblia diz: se o Senhor bater no teu coração, bater na tua porta hoje, não endureça o teu coração, abra o teu coração, abra a tua alma, abra o teu coração, sinta a presença de Deus agora, sinta a presença do Senhor te chamando, dizendo: é hoje, não resiste, é agora, é hoje a oportunidade que eu estou te dando. Em cima desta fala, ou baseado sobre esta fala, eu pergunto: alguém nesta noite que precisa agradecer a Deus por tudo que recebeu de Deus, por todos os livramentos, por tudo que Deus ali trabalhou durante a sua vida, por todas as vezes que recebeu cura, milagre, as portas se abriram e você percebe que nunca fez nada para agradar a Deus, e é hoje a tua oportunidade de dizer: Senhor, muito obrigado, e por gratidão eu entrego a minha vida nas tuas mãos e quero que você receba a minha alma diante do Senhor nesta noite. Nos alegremos, sobretudo, mas reconhecemos que hoje é o dia aceitável da salvação. E hoje Deus marcou este encontro contigo, e Ele bate na porta do teu coração e te diz: filho, não temas, não tem medo, é hoje, é agora, é o momento certo que Deus tem para você hoje. A tua alma, qual será no futuro? Convide alguém que está ao seu lado, convide para vir aqui à frente. Cadê os evangelistas de Jesus? Convide alguém. Temos aqui meu amigo que está ouvindo ali a palavra de Deus, sua companheira. Coincidência ou não, mas não é coincidência. Você está de frente para a palavra de Deus. É uma das oportunidades mais lindas e maravilhosas que vocês estão tendo de aceitar Jesus como Salvador. Venha para Jesus. Jesus me ama. Venha para Jesus nesta noite.
Venha para Jesus, meu irmão. Entrega a tua vida, Senhor Atenildo Silva Santos. Venha agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida e na tua família. Este culto é um culto de ação de graças. E louvamos a Deus por tudo que recebemos de Deus. Nós não temos ouro e nós não temos prata, mas nós temos a nossa alma. E nesta noite, o que temos para oferecer para Deus? Gadareno disse: Senhor, minha vida está aqui, me leva contigo. Bartimeu disse: Senhor, muito obrigado. E todos os outros vieram a Jesus e agradeceram a Ele. O que você tem feito para agradecer a Deus por todos os livramentos, por todas as bênçãos que Ele tem feito na tua vida? Demonstre a principal gratidão diante do amor de Deus nesta noite. Feche seus olhos agora, em nome de Jesus. Talvez você que está aí distante esteja com vergonha de vir aqui à frente. Mas eu convido você, mesmo no seu lar, feche os seus olhos aonde você estiver, que este som esteja te alcançando aqui nas ruas de Porto Rico. Aonde esta voz estiver, feche seus olhos agora e vamos orar. Ore comigo. E depois desta oração, você vai sentir algo diferente na sua vida. Diga assim comigo: Senhor, nesta noite eu ouvi a tua palavra e eu entrego com gratidão minha alma, minha vida, para que o Senhor cuide dela, porque eu não sei cuidar. Depois dessa oração, você pode procurar qualquer um desses irmãos aqui e dar a paz do Senhor, e ao culto e dizer: naquela noite eu ouvi uma voz que pediu para me orar e eu aceitei Jesus como Salvador. Já orei por muita gente assim, que depois procurou. Deus faz coisas surpreendentes. Podeis assentar. Quero agradecer grandemente aqui o convite da Érica, da sua família, do meu irmão, da sua esposa. Vim com muita gratidão. Convite também reforçado aqui do meu amigo Pedro Enés. Fez ameaças se eu não viesse. Ele ameaçou que ele ia orar muito por mim se eu não viesse. Louvo a Deus pela vida da equipe. Eis-me aqui, Senhor, que continua fazendo esse trabalho maravilhoso aqui nas ruas de Porto Rico. Vocês não têm noção da magnitude que é esse trabalho, a repercussão que tem esse trabalho. Outro dia um amigo meu lá de São Paulo me ligou, disse: Douglas, eu ouvi uma pregação tua aqui no YouTube, no trabalho na rua de um projeto chamado Eis-me aqui, Senhor. Um amigo meu lá de Campinas. E ele disse: é mesmo, até compartilhei com vários irmãos aqui da igreja o vídeo circulando lá em Campinas. Meu irmão também mora lá e disse: Douglas, fulano me mandou um vídeo aqui que estava pregando nas ruas de Porto Rico, e um trabalho muito bom, muito organizado, uma equipe maravilhosa. Irmãos, que Deus continue honrando vocês. Ore pelo Pedro Enés, que é um missionário nato. Que Deus continue usando ele e sua família. Ore para Deus dar vitória, cuidar da saúde dele, da sua família e de toda essa equipe maravilhosa. Que Deus continue honrando vocês. Bom, meu irmão José, continue junto com vocês nesse trabalho maravilhoso. Meu irmão, muito obrigado. Desculpa o tempo aí.